Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Dr. Igor Alves, fundador do escritório IAS Advocacia. Estamos gravando hoje o nosso podcast com o nosso ilustríssimo convidado Diego Hitz. Hoje eu posso dizer que o Diego é a pessoa cujo conhecimento voltado ao direcionamento das principais mentes acadêmicas da seara policial do nosso país. Então, hoje teremos diversos assuntos, vários bate-papos. O Diego trouxe alguns livros muito interessantes, então eu tenho certeza que nós teremos muitos assuntos para compartilhar. Então, fica ligado, chama sua amiga para fazer parte, o seu amigo para fazer parte deste movimento, né? E nós estaremos todos felizes com a sua participação. Bom, Diegão, cara, seja muito bem-vindo pela participação no nosso podcast aqui da IAS Advocacia. E hoje, cara, eu quero agradecer mais uma vez você ter aceitado o convite de vir participar aqui conosco e desejar que você seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Como o nosso doutor Igor falou, eu estou aqui representando o Instituto Doutrina Policial. Queria contar um pouquinho da história, como é que a gente começou e como é que surgiu o Instituto. Nossa missão é democratizar o conhecimento e deixar ele acessível principalmente para o segmento dos profissionais de segurança pública. Então, o Instituto Doutrina Policial, ele começou com a iniciativa de um operador especial de Brasília. Ele teve a iniciativa de escrever um livro. E aí começou a chamar algumas pessoas do meio para poder sentir uma demanda. Existia um gap muito grande de falta de literatura, de livros escritos por policiais brasileiros no mercado. Então eles estavam sempre buscando autores estrangeiros, com a dificuldade da tradução da língua, então ficava resumido ali, acessível a um número muito pequeno de profissionais que já estavam nesse nível de poder consultar e buscar conhecimento com profissionais lá fora. E aí tem um outro autor também, esse foi o Rodrigo Ferreira, que foi o vanguardista aí e tem um livro aqui que eu vou falar já já, e ele convidou um segundo operador especial também, que fica no estado do Espírito Santo, que a história dele também é muito engraçada, porque ele, buscando já operador especial, formado em sniper e desarmamento de bomba e no estado, na Polícia Civil do estado do Espírito Santo, ele buscando conhecimento, falou, quero fazer uma pós-graduação, quero buscar conhecimento. E não tinha nenhuma pós-graduação voltada a não ser a parte de penal e de perícia, né? Então ele foi fazer o que tinha disponível no mercado e começou a pesquisar por conta própria. Escreveu um TCC, no seu trabalho de conclusão de curso, sobre a doutrina do sniper policial. E aí foi convidado pelo Rodrigo Ferreira a fazer a primeira coleção chamada Doutrina Policial, escrevendo sobre as ciências policiais. Então, o Rodrigo Ferreira escreveu anotações sobre a doutrina policial, teve o Sniper Policial, que é o do Rodrigo Menezes, que tem mais outros 2 livros que eu trouxe aqui para mostrar durante o nosso papo, e do Luiz Gaspar. Assim, para a câmera, para o pessoal dar uma olhada. Exato, esse aqui é o primeiro de todos. Aí depois o Rodrigo Menezes tem mais um segundo lançado aqui, que é o Atire Bem 2.0. Esse aqui é recém-lançado com o Ilan Calaço, Capitão Calaço e Rodrigo. Esse daí eu ganhei já, pessoal. Diegão aqui aí me presenteou aí no nosso último encontro. Esse é uma super dica porque ele trata da parte de cognição, então da parte justamente de você se preparar mentalmente para um enfrentamento, para o combate. Então, trata justamente de preparar, independente de que situação você está no início da sua carreira ou se você já é mais veterano. E esse daqui é surpresa, esse daqui não pode vamos mostrar. Vamos falar que esse aqui é Luiz Gaspar também, a Bíblia da balística, a gente vai falar dele já já. Então, voltando aqui só para concluir a história começou nesse incentivo, vamos criar para você produzir um livro no Brasil, você tem inúmeras dificuldades. Imagina esse pessoal na ativa, nos momentos de folga, querendo escrever um livro, negociar com a editora, enfim. Então, encontrou-se um caminho da gente incentivar, criar um CNPJ para incentivar e ajudar esses profissionais, tanto a escrever o livro, qual a melhor editora, como que contrata os serviços de assessoria, etc., quanto o lançamento. Então, foi aí que eu começo nessa história. Eu sou da área de marketing, sou especializado em marketing digital, então não tenho nada a ver com a carreira policial, mas um deles se tratava de um amigo, me chamou, falou, preciso de uma ajuda para a gente ver como é que você me ajuda para lançar um livro e que eu possa conseguir chegar e incentivar outras pessoas a lançarem. E aí, com a chegada da pandemia, muitos cursos online começaram a ser demandados e aí o Instituto abriu para tanto cursos livres de curta duração
E foi em 2018, o MEC reconheceu as ciências policiais como uma faculdade, uma área de ensino. Então, a partir daí, o Rodrigo Menezes, que é um dos autores aqui dos livros que eu mostrei, criou a primeira pós-graduação de armas, munições e balísticas do Brasil. Então, já tem 3 turmas, a primeira formando é agora em junho. Depois disso, ele criou também a pós-graduação de ciências policiais. Então, a primeira pós-graduação de ciências policiais no Brasil já está em curso, forma também agora no segundo. E essa semana estamos lançando de biomecânica e biomecânica, psicofisiologia do combate. Então, todas as relações, tanto a parte de mental quanto a da biomecânica, a parte de treinamento, qual é o treinamento mais eficiente para deixar aquele operador com o maior número de conhecimento e, obviamente, entender como se aplica para a sua realidade. Diego, uma coisa que eu vejo aí interessante aí na sua fala, né? Primeiramente, um detalhe legal para ser compartilhado com quem vai nos assistir é o seguinte: hoje, como a parceria entre um policial militar e um policial civil transformou e fez uma revolução. Sim. Isso é importantíssimo, a gente sempre que existir essa possibilidade, né? Porque há anos atrás, e talvez ainda hoje exista de uma forma ainda um resquício, né? Que o policial militar não se dá bem com o policial civil, mas na verdade, né, todos trabalham como um fim só, que é a resolução dos conflitos diante da sociedade no âmbito policial, né? E outra coisa que eu fico muito feliz mesmo em notar, muitas das vezes dentro das possibilidades que o policial está inserido, a capacidade de pensamento é muito difícil de ser exercida por uma razão prática. Ele precisa estar na rua, ele precisa estar atento ali com os movimentos, ele precisa muitas das vezes estar interagindo com uma certa situação. E um dos casos que eu acho muito bacana, né? Esse é uma situação à parte, mas eu tenho um professor de direito penal na minha graduação, que foi oficial da Polícia do Estado de São Paulo, né? Sempre dizem, né? Sempre né? Sempre será. E ele escreve muito sobre a parte voltada à segurança na sociedade. É um tema que ele fala muito, salvo engano, se chama de Consegue. E ele fala muito sobre a parte das poesias. Então você vê um comandante que também fala da poesia, e aqui policiais que estão falando sobre diversos temas, seja do tema voltado ao sniper, seja do tema como atirar bem. Sim. E isso muitas das vezes parece que o atirar bem, na teoria, funciona de uma forma, e que a prática, obviamente, é só você ir para o campo lá, pegar a arma, entender como monta, como desmonta, como que é o ferrolho, como que é a maneira, a postura de atirar. Tudo isso, tudo bem, funciona. Mas eu vou falar que existe um suporte que é fantástico. Pega um livro na sua hora de descanso e você começa a ler. É uma transformação. Você saber que aquilo que você está lendo foi escrito por uma pessoa que é idêntica nas suas características, na sua formação, né? É um irmão de farda. Sim. Poxa, isso é fantástico para quem está na atuação, e para quem está de fora consegue visualizar como que é a rotina desses heróis, como que é o desenvolvimento de toda essa situação, né? Diego, hoje quantos são, se você tiver esse Sim. número, os policiais que estão escrevendo em 2023? Não tenho um número, Tá. Mas eu tenho acompanhado bastante os lançamentos de livros. Eu estaria aí numa faixa entre 100 autores. Já, autores já.
E está sendo cada mês você tem visto novas pessoas se aventurando justamente por esse legado. Tem um professor, o Capitão Calaça, que é o autor do livro de Cognição em Combate, ele tem uma frase numa das aulas dele que ele fala assim: há alguns anos atrás faltava livro, faltava literatura, faltava ter o conteúdo disponível para ser acessado. Hoje você já tem uma série de livros e falta as pessoas lerem. Então está faltando mais o policial ter essa consciência, o profissional de segurança pública ter essa consciência que vai precisar, que a academia não vai lhe preparar para tudo e que você, por conta própria, vai ter que buscar fontes de adquirir conhecimento, porque esses caras que estão no nível de alto desempenho estão sedentos de conteúdo, e eles são quem aprendem mais. Quando você vai, eles estão na aula, se você também ministra a aula, você sabe que o cara que está repassando aquele conhecimento ali, ele vai, e no final das contas o aluno acha que está aprendendo tanto e quem está ministrando aprende muito mais. Então é um movimento que está assim, muito honroso de fazer parte. Eu não posso opinar sobre detalhes porque eu não sou sobre números específicos, mas você já deu um norte muito bacana. Isso, e o que eu vejo é muito grande. Outra coisa legal também de levantar em relação a nosso objetivo é tentar entender como a gente pode ajudar o profissional na evolução da carreira. Então você tem visto aí, e aí é um desafio do profissional brasileiro, chegando na fase já de veterano, de aposentadoria, né, os valores e a receita mensal desse profissional que dedicou a vida inteira, que se colocou à frente do perigo, não condiz com o custo de vida de uma família brasileira. Então a gente está nessa missão de tentar entender que outras atividades para um veterano que está saindo, que ele pode executar na área do ensino, na área do livro, no estímulo a escrever um livro sobre história, sobre algo técnico, ou como ele pode reproduzir esses treinamentos, e também na área da pós-graduação, porque ele pode sair dali, cursar uma pós-graduação, se tornar um especialista em ciências policiais. O mercado de trabalho está sedento, você tem demanda na parte de segurança patrimonial, na parte privada. Então ele pode chegar lá e fazer um plano de contingência e segurança para um condomínio residencial. Então você tem uma nova realidade que quem está começando hoje, que é mais até o público da gente aqui, tem que começar já preparado, porque você tem um tempo maior para poder... E quem está no meio do caminho para o final está correndo atrás. Então, esse núcleo que eu percebi, você tem alunos, hoje tem alunos aqui, inclusive um aluno aqui de São Paulo, é referência nossa no Instituto, porque ele simplesmente faz todos os cursos. A gente abre um curso, fica esperando se ele vai matricular no primeiro, no segundo ou no terceiro dia, porque ele já falou, pode abrir o que vocês quiserem, estando no meu orçamento, eu faço. Então, é outra preocupação que a gente tenta fazer de acordo com a realidade do profissional. Então, uma pós-graduação super acessível em termos de valor e tem desconto especial para o profissional de segurança pública. Então, assim, a ideia é exatamente essa, tentar preparar, e na pós-graduação tem módulos de preparação para o mercado. Então, se o mercado é para ser um consultor, algum tipo ou um próprio instrutor, o que é que eu preciso saber sobre administração? Não tem nenhum lugar que o cara precise saber para que eu preciso para abrir um CNPJ. Eu posso abrir um MEI e fazer um treinamento, prestar nota fiscal de treinamento. Parte contábil, como eu vou lidar com isso? Comecei a fazer treinamento, está gerando frequente receita, como eu trato isso? Parte de marketing. Então, na pós-graduação, a ideia, além de trazer os melhores, as referências nacionais na área do conteúdo de ciências policiais como um todo, aí eu posso encabeçar essa parte, que é a minha contribuição de como é que eu posso ajudar, trazer conhecimento de como você pode abrir um negócio, seja ele pequenininho ou já uma empresa de segurança. Então, você sai pelo menos com os fundamentos básicos, não é um especialista em cada área dessa, mas pelo menos, né, fundamentos básicos de administração, marketing, contabilidade, financeiro está incluso, justamente para poder ajudar e transformar a vida, porque na carreira em si você tem ali um limite que... Uma expressão, né, que é muito utilizada quando você fica muito feliz com algo que está excelente, né, é que você faz assim, né, ó, você bate palma por aquilo que você escuta, né? A primeira sensação que você tem é bater palmas, né? De felicidades, porque hoje em dia são poucos os lugares e as instituições e pessoas que se prestam a realizar o conteúdo de desenvolvimento que foi ali previamente, que é necessário, e o conteúdo voltado ao contexto real, desenvolvimento, prática, né? Porque, querendo ou não, é interessante para quem está chegando entender como que vai funcionar. Para quem é
candidato de concurso talvez deve estar se perguntando, será que está fazendo sentido? Total, total. Você é um ser muito importante que deve lutar para se desenvolver. Você deve buscar saber que, pô, tem um material fantástico disponível. Então começa a fazer, ter acesso a esses materiais e já vai trabalhando ali, como é que fala, lateralmente, né? As questões, né? Aproveitando a dica, tem um livro de um dos operadores especiais também de Brasília que chama Nunca Toque o Sino. É exatamente ele contando as histórias dos treinamentos, que sempre tem os que desistem no meio do caminho e como exercer a garra, a força. E isso se aplica totalmente a um concurso. Porque às vezes você está sem estímulo, você está sem garra e você tem uma referência, porra, para chegar naquele caminho ali, eu preciso ser mais forte, me dedicar mais, investir mais horas naquilo. Então, também tem livro para ajudar mesmo quem não esteja ainda na profissão e se desenvolvendo. Né? É bacana. Nesse último final de semana eu tive a oportunidade de gravar um story, né, lá no Instagram, que trazia ali a necessidade do candidato começar a se inteirar com as coisas daquilo que ele pretende ser. Então tem lá a Polícia Militar, pô, vai ver como que é a canção, né? Até toquei o hino da Polícia Militar na flauta, lá mostrando como que funciona, né? E aí o que acontece que eu percebo, Diego? Existem muitos candidatos que muitas das vezes chegam ao ponto de destino e quando chegam ao ponto de destino, meio que o desejo dá aquela enfraquecida, né? O cara vai. Aí quando ele chega no ponto final, ele tá tão cansado que ele tá desestimulado. E o que esses autores mostram, né? O trabalho que o Diego tem feito é o seguinte: você vai fazer as etapas de uma maneira bacana, mas, cara, vai ter sempre a energia certa ali te canalizando para você não perder a referência e o equilíbrio naquilo que precisa ser tomado. Galera, eu também queria fazer um convite especial para você. No próximo dia 10/5 nós teremos a fase da investigação social do concurso de soldado da Polícia Militar. Então você que está assistindo este material agora, não deixe de fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Como você já percebeu, na semana passada, ou se assim posso dizer, tivemos a oportunidade de entrevistar o nosso queridíssimo Sargento Castro. Agora nós estamos entrevistando o nosso ilustríssimo Diego Ritz, que está falando sobre o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento acadêmico, os livros, né? E agora uma pergunta, Diegão. Se um policial quiser, neste momento, com a sua bagagem, escrever um livro, é possível você contar o caminho das pedras aí? Claro, 100%. Inclusive a gente apoia. Então, se procurar doutrinapolicial.com.br ou o nosso Instagram, a gente recebe lá, às vezes, tô com a ideia de um livro e tal. Então, normalmente faz uma reunião de atendimento mesmo. Como eu te falei, a ideia é ajudar. Então, antes de mais nada, é exatamente fomentar isso. Então, só por mandar um e-mail, a gente vai receber com maior atenção. Para entender o momento, tem os caminhos, sim. Hoje tem uma plataforma que a gente pode indicar assim, sem rodeios, que é Clube de Autores, que é hoje uma das maiores plataformas de publicação de livro on demand, que é como se fosse, você não precisa, antigamente no mercado editorial brasileiro, você tinha que ir para uma grande editora, ele tinha que apostar no seu livro, querer trabalhar com ele para não perder tempo. Aí você gastava lá 2 carros, e você ainda tinha que comprar lá pelo menos os 2.000 livros para ele rodar, que era a garantia da tiragem inicial para não ter prejuízo. Enfim, então depois disso aí já tem mais de alguns anos, já mais de 5 anos, tem uma plataforma chamada Clube de Autores, a maioria desses autores já usam ela. Então você chega lá, ele te oferece um serviço de revisão, você não precisa fazer investimento de comprar livros, você publica e ele só imprime quando alguém compra. Então demora um pouco mais o período de entrega, ou seja, ele rodou o livro, sobe lá o arquivo do livro, com a capa, tudo bonitinho. Se comprou um livro, a plataforma Clube de Autores vai lá, imprime um livro e manda entregar. Então você tem uns 5 dias mais, porém viabilizou qualquer um. E eu não estou falando da área de ciências policiais. Inclusive está estourado lá o segmento justamente
o viabilizar. Quem quiser fazer um livro tem um investimento inicial para você ter uma revisora, né? Normalmente para revisar texto, a parte de história ali, do conteúdo em si, mas a publicação está sendo bem acessível e ele também já está conectado com a Amazon, com todas as plataformas de e-commerce, de venda de livro, então ele te ajuda, inclusive, a colocar seu livro. Mas, como tudo, é um desafio muito grande escrever um livro. Para você começar a ter até resultados, você precisa ter um nível de venda. Mas, do outro ponto, é muito interessante, que é a questão do desenvolvimento de carreira. A gente tem visto os próprios autores, que são operadores especiais, que no momento de folga vai no evento para fazer autógrafo, e aquilo ali acaba sendo uma segunda receita muito importante para quem está no concursado ali, que tem um teto ali e gostaria né, de possivelmente ter algum outro tipo de receita complementar. Então, os treinamentos, a maioria dos policiais fazem treinamentos presenciais, e o que está grande oportunidade agora é a parte de livros e de cursos online, porque depois que começou a ter mais cursos online oferecidos, então, cada vez mais, obviamente, os técnicos e práticos não podem ser, mas existe uma série de outros que já estão acontecendo. Então, quem quiser se aventurar, a gente recebe lá de braços abertos. Eu queria até trazer um pouquinho mais do contexto, do que aborda esses cursos de pós-graduação, até para poder entender assim, qual a preocupação. Inicialmente tem uma curadoria, então a parte administrativa do Instituto não opina em qual curso vai ter, quais são as matérias, a gente só recebe, foi aprovado por um grupo de policiais operadores que estão mestrandos e doutorandos, e aí a gente recebe o projeto para poder trazer o público. Então, na pós, só para vocês terem uma noção, na pós Ciências Policiais, as matérias você passa por histórias de arma de fogo. Posso? Pode. Eu tenho uma pesquinha aqui, para não perder nenhuma. Então você tem história da arma de fogo, classificação das armas de fogo, direito aplicado à atividade policial, resposta não convencional e suas implicações jurídicas, abordagem ética e direitos humanos, balística interna, balística externa, balística de ferimento, balística forense, balística antiparos, técnicas e táticas individuais em equipe, fundamentos do tiro e conduta da arma de fogo, equipamentos de proteção, história da violência, mentalidade tática, cognição e combate, que é o mesmo autor, o professor Capitão Ilan Calas, sobrevivência policial, eu pulei aqui alguns, liderança, metodologia científica, justamente para vocês terem noção que esse tipo de fundamentos, hoje em dia, se torna cada vez mais necessário e essa é a nossa missão, de levar de forma acessível. As pós-graduações são telepresenciais, então qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode se matricular, não está preso a ter que estar presente na cidade onde ocorre. Acontece às noites e as aulas são gravadas, porque normalmente quem está no expediente, nas escalas, podem acessar e assistir a qualquer momento. Então tem um corpo aí de 3, 4 coordenadores que fica à disposição dos alunos, porque a gente sabe que a realidade do profissional de segurança pública não é fácil, então a gente coloca também um suporte para acompanhar, para quem perdeu ali um pouco as aulas, estimular, falar vamos, enfim. Uma coisa engraçada aqui que veio em mente, né, Diego? Quem gosta de ler, de estudar, né? Quem tem esse sentimento enraizado dentro de si, quando vê algo bem organizadinho, pô, vai ter isso, tal, essa vai ser as estruturas, né? Eu vou confessar para você, cara, dá água na boca, assim, de fazer. Eu já tenho 2 pós-graduações, né? E dá vontade de encarar, mas ainda não é o momento, né? Eu ainda estou em outras frentes neste momento da minha vida. Você tem uma maquininha para passar o Pix. Não, bacana. A gente pode passar a maquininha para já garantir o preço de 2023. Aí quando eu for fazer no ano que vem ou no próximo, já está tudo certo. Aqui o que é interessante, né? Vai ser muito comum para todos aqueles que estão realizando esse tipo de experiência educacional, vão ter um nível de conhecimento prático, que é importante, né? Mas com uma metodologia de ensino. E quando isso acontece, cara, é uma transformação. Isso aqui é uma ruptura total ao sistema de ensino. Porque o sistema de ensino, ele vem engessado de uma maneira tão tradicional
a metodologia chata, no português claro, Sim. e de repente você começa a ver alguém falando assim, não, tá, beleza, vamos falar de um negócio legal? História das armas, como que funciona? E a abordagem, seus aspectos legais, né? Como que eu faço uma abordagem legal? O que é? Qual que é o conceito? Né? Porque muitas das vezes aquele que está na rua talvez possa começar a entender como que é o funcionamento, como que é o mecanismo, né? E eu tenho certeza que isso daqui vai ajudar muito muitas pessoas que estão aí no ramo, né? Entre as 3 pós-graduações que está em andamento, a gente tem hoje quase 200 alunos e o depoimento, o retorno, o feedback é incrível. Tanto que o que eu estou ouvindo de você, assim, você ouvir dos alunos, você vai estar na mesma sincronia, porque eles falam, eu tinha dúvida na hora ali, então eles saem mais seguros até para poder exercer o seu dia a dia. E tem uma outra vantagem também, que é a relação com os professores. Como a gente conseguiu, através desse núcleo aí, trazer as referências de cada estado, os professores estão espalhados, um é de Brasília, o outro é do Nordeste, o outro tem de todo o Brasil. A relação com os alunos, de poder ter aquele cara que é referência, trocar uma mensagem, contar uma situação. Então essa troca também a gente percebe que é uma coisa assim muito positiva para eles, até para quem já está no caminho certo, se fortalecer e falar, não, é só continuar. E para quem está precisando ainda de mais conhecimento, de ajuda, poder buscar um caminho, né? Não, aqui eu achei algo muito bacana, né? Eu costumo falar assim, né? Até compartilhando para quem está nos assistindo, muitas pessoas perguntam por que você ainda não está dando aula, né? Tem canal no YouTube, fala, gosta de conversar, né? Uma aula com convidados. Muitas das vezes é pela rotina que eu ainda me sinto inserido e vivo muito a questão voltada ao escritório, né? Como que são as questões, como que são os funcionamentos, e a gente vai se organizando para que no futuro isso talvez possa se materializar. O que eu olho aqui é uma... Você trouxe para mim hoje um grande presente, Diego. Opa, obrigado. Porque a leitura tem sido fonte de grande inspiração na minha vida, né? Tem sido fonte de grande inspiração, e o conhecimento também é algo que ele vem da leitura, ele vem dessa experiência, dessa troca que a gente está tendo aqui e das oportunidades, né? Hoje, esse livro que está de ponta cabeça aqui, Sim. esse livro para a gente não deixar de falar dele, mas do seu peso. Todos os peritos do estado de São Paulo e também do Brasil deveriam ler este livro. Fiquei encantado. Eu cheguei um pouquinho mais cedo, peguei o livro e comecei a analisar. E eu falo que é um livro que ele tem muitas informações técnicas, informação de qualidade para aquele que precisa ter uma compreensão muito interessante sobre os avanços, né? Cheguei aqui dentro das folhas 103, a questão relacionada ao projétil, né? E aqui ele começa a mostrar o que é o projétil, o ano dos primeiros cartuchos, as classificações. Então começa a imaginar, você entendendo, compreendendo essas questões, tudo isso com certeza transforma a vida daquele que começa a praticar e desenvolver todas as questões. Posso falar o nome? Pode, por favor. Bom, o nome do livro é Balística. O autor... Luiz Gaspar Maris. Luiz Gaspar Maris. Luiz, meu caro,
Eu quero um desse, ó, com dedicatória, Isso tá? aí. Pro meu nome aí. Fiquei muito feliz com o seu livro e te desejo todo sucesso profissional por toda a sua capacidade técnica nesse desenvolvimento Engraçado aí. você falar da história desse livro, que está aqui autografado para mim. Tem um evento que acontece aqui no interior de São Paulo pelo mês de agosto, todo ano. E aí vem toda a nata aí das operações especiais para essa base militar que tem aqui. E ele estava trazendo o livro porque tinha um momento no final das apresentações dos autores. Então eles vêm e ficam na bancada, tanto podendo vender os livros, como autografando e trocando ideias com os visitantes. E aí ele veio, o livro dele estava atrasado, porque a gráfica, como a gente falou, do autor estava aqui, ele ia sair num dia, enfim, estava com uma questão de logística, que ele achava que talvez não desse tempo. Ele estava vindo de Brasília, de pegar aqui na capital e ir para o interior. E aí ele me ligou, cara, você está em São Paulo? Eu falei, tô do lado da gráfica que entrega seus livros, vai com Deus, pega. Ele ia virar de 48 horas na estrada para poder chegar no horário da gráfica, uma confusão. Eu falei, amanhã o seu livro vai estar aqui na minha garagem, eu tiro uma foto, e era uma tira, né, de alguns mil livros. E aí fui, busquei, arranjei o transporte, coloquei. Aí quando ele chegou aqui, ele falou, você salvou, você vai ser o primeiro. Então esse aqui foi a primeira edição, que tinha acabado de sair da gráfica, e a gente fez um evento na mesma região. Então foi uma honra muito grande participar aqui do lançamento desse livro. E como eu te disse, né, a parte técnica eu não posso me adentrar porque não é a minha especialidade, mas só em participar disso tudo, de ver isso acontecendo, a gente está de fato vivendo uma revolução de conhecimento, de conteúdo, democratização do conhecimento, que é a nossa missão, né? Então só isso aí já me estimula para trabalhar, para estar sempre aí nos convites e nas oportunidades. Eu fico muito feliz com isso, né? Hoje, dentro da minha área de atuação, quando eu comecei, Diego, a defender candidatos que são reprovados em concursos públicos, é um outro nicho que eu percebo que existem muitas pessoas que dependem de muita atenção, de muito respeito, e você conseguir gerar esse paralelo aí vai trazendo muitas possibilidades a este público, né? E eu quero dizer para você que está aqui com a gente que essas histórias, elas não são impossíveis de acontecerem na vida de vocês, né? Afinal de contas, cada autor desse teve os seus problemas, suas conquistas, e você que está aí também, com as suas dificuldades, tem condição de alcançar. Se a gente for pensar, se o autor do livro tivesse desistido da situação de não pegar o que estava ali, as dificuldades foram apresentadas, cara, sempre vai ter alguém de bem do seu lado, se apoia, lembra de alguém que você possa estar direcionado, e tudo isso vai ser sempre muito interessante. Diego, você percebeu que eu sou o cara eu gosto de fazer umas perguntas, eu gosto de falar dos livros. Se você deixasse aqui, vamos escolher algo só pra gente falar, a gente vai falar mais de nada aqui, né? Eu ia falar só dos livros, cara, eu sou apaixonado, mas eu também quero fazer um agradecimento muito importante, né? Hoje eu quero agradecer a toda a minha equipe que está aqui, nossa queridíssima equipe do marketing, que está sempre presente, nos ajudando, cuidando de mim, né? Quero agradecer o Mateusito Alvarenga, fantástico, maravilhoso, o cara é fantástico, muito bom. Muito Quero também agradecer com muita alegria ao nosso grande Breno, com seu 1,50 m, com muita alegria, e também ao nosso queridíssimo, belo, maravilhoso Tiagão, né? O cara é muito top. E eu também não poderia deixar de agradecer de maneira especial, porque hoje eu estou acompanhado da minha queridíssima esposa, e dentro do meu coração, com todo o meu carinho, a minha equipe jurídica, doutora Vivian Fileto, doutora Juliana Goldfritz, gata, tamo junto. E também para a Jéssica, que está sempre de olho na gente. Bom, a minha equipe é sempre muito importante, e hoje eu queria falar com você o seguinte, Diego. Como eu falei para você, eu falo bem, gosto, e eu queria que você me fizesse uma pergunta.
Boa. É sempre interessante, né? Esses dias eu lendo a respeito e nas leituras o que a gente percebe que o grande critério de evolução estão na formação das perguntas. Então aqui às vezes a gente está conversando, fala de um assunto, fala de outro, ó o Diegão aí lindo pra Opa. caramba, né? Doutrina. E aí a gente muitas das vezes entra num assunto, entra num outro e quando vê termina. E o que você perguntou? Né? Então eu quero que você me faça uma pergunta, pode ser das bem difíceis mesmo, assim, né? Quem sabe eu te solto uma pérola aí para você levar para casa. Não, obrigado, Igor. Uma honra estar participando aqui e poder fazer essa pergunta. Eu fico imaginando, a gente trabalha com momentos diferentes do público, né? A gente está já Sim, com quem já está concursado, quem já está na evolução, começando a carreira no meio ou já o mais veterano e acabo não acompanhando como é que está essa nova geração das pessoas que estão tentando entrar para a instituição, né? Então, a minha pergunta seria assim, o que é que você percebe dessa nova geração? A gente está vivendo um momento de cruzamento de gerações, né? Você tem a geração, umas 3, 4 gerações ao mesmo tempo sim, aí. Então, assim, o que eu fico olhando, eu vejo esses profissionais aqui que estão se superando e não estão perdendo tempo em busca de conhecimento. E da experiência que você tem com o público que você atende, como é que você está vendo? Essa geração está preparada para enfrentar um mundo de transformação digital, onde quem tem o maior conhecimento vai se destacar ali, ou está vindo mais preparada para vou fazer o concurso e bater meu ponto ali, entrar e sair, e depois vai ter que tomar um choque no meio do caminho, porque por bem ou por mal vai encontrar a realidade, né? Então acho que eu queria entender um pouco mais de uma realidade que eu não conheço. legal. Seria nesse sentido. Excelente pergunta. Eu fiz recentemente, parece até que você Combinamos. descobriu o que eu estou estudando em casa. Nós fizemos um estudo sobre as gerações, né? Então, tem as gerações ali dos anos 80, anos 90, né? Para entender como que funciona, porque muitas das vezes você está se comunicando e a comunicação muda. Sim, Então, falar com uma pessoa dos anos 80, ela teve uma visão, ela viveu algumas experiências. Falar com a pessoa dos anos 90 é uma coisa, né? sim. Recentemente eu li um livro chamado Psicologia Financeira, onde no final o autor retrata o período de pós-guerra da Segunda Guerra Mundial. Então as pessoas, quando chegaram nos Estados Unidos, as fábricas deixaram de ser construídas no sentido de produzir artefatos para a guerra. E aí o que aconteceu, Diego? Eita. O que aconteceu? Passaram a construir e aquelas pessoas passaram a consumir mais. E isso gerou toda a política de consumo do que é hoje os Estados Unidos, né? E aí, fazendo um paralelo com a sua pergunta, né? Chegando aqui, hoje, quando nós recebemos, né? Então, vou dar um exemplo. Um cliente é reprovado no concurso, ele me procura, eu começo a conversar com ele. Quando eu estou conversando com ele, eu não sei qual é a idade dele. E geralmente eu não pergunto. Por quê? Eu presumo que ele tenha a idade entre o mínimo e máximo do concurso. Perfeito. Então eu não pergunto idade. Aí beleza, ele se convence da importância de entrar para um processo, a gente assina a documentação, ele manda os documentos que eu preciso. Quando chega, nós vamos fazer o cadastro no nosso sistema. E aí o nosso sistema é assim, quando a gente coloca o CPF do cara, aparece quase todas as informações, inclusive data de nascimento. O meu maior choque é que eu já observo 2020 como data de nascimento, 1999. Então essa geração que já nasceu 100% dentro do advento da tecnologia, eles com certeza, ao contrário do que a gente idealiza, ou que talvez um pensamento mais antigo tenha, essa galera vai vir com força total,
porque eles possuem um pensamento moderno. Então, se você que está assistindo for um policial antigo, como o nome já disse, você vai bater no peito e vai dizer: eu sou antigo. Galera de hoje, Nutella. Bacana. Talvez tá precisando entender e dar uma apertada ali, dar um ajuste. Mas o que é interessante observar? Tá vindo com uma perspectiva, com uma experiência muito diferente. Muito diferente de conhecimento, de tecnologia. Pô, tem coisas que eu entro em contato aí com os meninos que tá com a gente aí, que eles dão uma aula em mim. E nós estamos, às vezes, distantes em uma geração. Então, o que eu percebo? Uma geração, imagine, tem uma prova no atletismo, não sei se vocês vão se lembrar, mas tem uma parte que eu já assisti o Usain Bolt lá. Aquele cara é fera, né? Assim como tem o Phelps na natação, aquele cara é no atletismo. E ele tá fazendo uma prova de revezamento, salvo engano, 4x4, um esquema assim. E o que é o brilhantismo daquela prova? A turma dos anos 80 corre. E aí o que ela faz? Passa o bastão para os anos 90, cara. Então não tem certo e errado. Você entendeu, Diego? Então, o que eu percebo hoje é que essa geração tá pegando o bastão da galera de 90. Galera de 90 tá no meio caminho ali. Então, assim, tá um desenvolvimento muito saudável, muito gostoso. Fantástico. Excelente pergunta. Recomendo a leitura do livro Psicologia Financeira. Vai retratar essa questão da sociedade. E a sociedade, ela é aquilo que ela viveu. Então, por mais que eu queira dizer que um problema de uma guerra, a história de uma guerra, eu vou ter referências do que está escrito, mas eu jamais vou ter a experiência do que eu vivi, né? Então, gerações vão sendo transformadas por aquilo que elas viveram. Acho que é isso que é interessante. Fantástico. Né? Não sei se eu te respondi, mas essa é a minha visão. Deu um sinal muito positivo, de muita esperança aí, porque o que eu tenho visto é esse núcleo aí de profissionais querendo melhorar o caminho para os que estão chegando. E também tem um código aí de honra, de humildade, de compartilhar aqueles que é difícil de você ver em outros segmentos de mercado, em outras profissões. Como te falei, eu sou profissional especialista em marketing digital, então eu atuo em diversas indústrias, né? Então, eu posso até citar bem cuidadosamente. Na advocacia, você não tem, entre advogados, entre empresas, comumente você vê disputas não éticas, e como tem até no marketing e outros segmentos. E nesse segmento eu tenho percebido assim, um código de honra que eles têm aprendido pela lida do dia, né, de estar ali, e aquele cara que está ali do seu lado vira seu irmão na luta da sobrevivência. Então, isso é uma coisa que me pegou. Entrei no projeto inicialmente como um trabalho até social para ajudar, sem nenhuma pretensão financeira. Eu tenho um negócio principal, então atuo na parte de gestão aí, no tempo que eu consigo. Mas o que me cativou e me puxou para o projeto para trabalhar em cima dele foi esse movimento que está acontecendo, que você conseguiu sensivelmente aí pegar e assim, sem nenhuma falsa modéstia, que a gente pode divulgar tranquilamente, está sendo feito um trabalho sério, honroso, acessível, preocupado de policial para policial. E eu tenho certeza que os alunos que entram, vou até indicar outros aqui para vir dar um depoimento depois. Bacana. Para ele mesmo você poder ouvir. E eu tenho certeza que quem quiser conhecer mais e quiser entrar, e tem muita novidade por vir, a gente está só começando, são 2, 3 anos de trabalho aí, então isso aí para frente vai ter muita oportunidade. E a nossa ideia é conseguir atingir mais pessoas e ajudar principalmente esse profissional que está na frente ali do combate, né? Que está ali representando eu, você, nossa família, e tão pouco privilegiado no olhar aí das instituições do governo. E eu falo assim, seria muito bacana, o quanto seria gostoso se diante da sociedade nós tivéssemos mais policiais
com esse nível de conhecimento, Sim. o tratamento melhoraria muito. Não que exista um tratamento desrespeitoso ou mal educado, muito pelo contrário, as polícias são instruídas a serem muito educadas, mas eu falo num tratamento que eu possa dizer assim, do desenvolvimento da função numa plenitude maior. Sim. Como operar, como que fazer, como que atender a ocorrência na favela, como atender a ocorrência no bairro nobre, tem mudança, por que que tem mudança, como que chega, qual que é a comunicação. Pô, os nossos policiais estão investindo na prática de um novo idioma, a nossa polícia está investindo no ensino estrangeiro para os nossos policiais, que tipo de policiais têm acesso a isso, como que é feito. Então, acho que hoje uma das coisas mais fortes que existem é o conhecimento. Sim. Parece redundante, parece repetição, mas não é, né? E é uma das coisas que eu gosto muito de desenvolver. Diego, hoje uma coisa que eu gostaria de te perguntar, né? Também. Aprendi a falar que tem que perguntar, cara, então você tá ferrado. A gente vamos pensar, ou talvez seja essa uma afirmação ao invés de uma pergunta, como que nós vamos fazer uma parceria entre a IAS e o Instituto para que a gente consiga disponibilizar para todos os 1.800 clientes do escritório uma maneira de ter acesso tanto aos livros, para quem quiser, tiver interesse, ter acesso às 3 maneiras de pós-graduação. Sim. Eu acredito que isso vai ser muito importante. Ontem estive em defesa de um policial num procedimento administrativo e ao término ele me falou: olha, doutor, estou interessado em fazer em uma instituição lá, que eu não vou citar o nome, numa instituição, um curso X voltado à carreira, à parte policial, né? Então, eu acredito que isso talvez possa ser um mecanismo, né? Eu vou sugerir Sim. que você converse com o Matheus para que a gente Sim. faça uma maneira de a gente conseguir fazer essa comunicação. E também nós temos um número hoje de seguidores que nos acompanham no YouTube, das quais eu agradeço muito. Também temos uma galera que está lá no Instagram junto com a gente e ver uma maneira para que a gente disponibilize esse conteúdo e alguma forma de apoio, né? Um benefício, com certeza, um desconto lá vindo do Dr. Igor, sei lá, R$1,50 de desconto, alguma coisa do tipo. Não, entendeu? Algo com certeza, desse pode tipo. contar, tá fechado, até assumir aqui um compromisso público, né? Legal. A gente vai oferecer com certeza uma condição especial. Eu queria de antemão agradecer a oportunidade, o trabalho que a gente faz é justamente para chegar em mais pessoas. Então, foi muito importante para a gente participar, a gente conhece bem o seu trabalho. Então, para a gente foi uma honra aqui, eu só tenho a agradecer e, enfim, de cá, se quiser trazer mais pessoas, experiências, estamos aqui, né, já batendo uma bola para ver se a gente traz um desses autores. Legal. Para vir aqui contar um pouco da vida mesmo ali, da história, não do projeto, né, que a minha participação aqui Sim. Contando um pouco do projeto. Então, uma honra, muito obrigado, estamos à disposição. Vai ter, com certeza, essa parceria e vice-versa também. Porque tem muita gente que procura a gente lá, ainda está no estágio de concurso, então, muita gente procura, porque encontra nos canais e fala, mas eu ainda não fiz o concurso, eu estou com dúvidas. Então, pode também ter uma via de volta de, olha, você está participando, conhece, e uma indicação também para o trabalho que você faz, que é muito importante, essa classe precisa de ajuda, né? Com certeza. Então, fantástico. Eu queria ver aqui com a minha equipe, alguém queria fazer alguma pergunta, algo que...
Bom, pelo que sabemos, todos agora responderam todas as perguntas. Eu coloquei o Diegão aí na parede, trouxemos hoje um bate-papo muito bacana. Estou muito feliz por essa oportunidade, por esse podcast. Falamos sobre um conteúdo maravilhoso. O conhecimento é aquilo que vai te libertar das suas maiores dificuldades. Vai estudar, senta na cadeira, não deixa de aperfeiçoar aquilo que está aqui, porque, né, se alguém tomar tudo aquilo que é seu, mas deixar o seu conhecimento e a sua sabedoria, meu irmão, relaxa, tudo que foi voltará multiplicado uma pancada de vezes, tá certo? Então é isso, um abraço para todos, não se esquece, dia 10/5 sai o resultado da investigação social no concurso de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vem para o grupo, nós temos diversos conteúdos exclusivos e nós estamos de mão dadas com o candidato que está aprovado e também nós estaremos de mão dadas do começo ao final com os candidatos que estão reprovados na etapa da investigação social. Lembrando sempre, reprovou, levanta, a gente dá a mão, vamos até o final do processo, faz o que tem que ser feito, luta pelos seus direitos, vamos se defender contra a reprovação injusta e no final, tudo dando certo, você sai vitorioso, toma posse no cargo e vai realizar o direito de se tornar policial militar e vai desenvolver tudo que a gente falou até o presente momento. É um momento muito bacana. Um forte abraço a todos e até mais.